Todos pensavam que ele era covarde e um fracasso, mas acabou sendo mestre da maior arte marcial do mundo. Sorrentil é um estudante universitário que vive na cidade longe de sua aldeia pobre. Ele está viajando para a aldeia para visitar o túmulo do avô, mas ao chegar recebe uma ligação do chefe da polícia local pedindo que ele vá à delegacia assim que possível. Depois de chegar à aldeia, ele visita a delegacia e o chefe lhe informa sobre o terrível acontecimento de que o túmulo do avô foi escavado na noite anterior. O único testemunho era um homem embriagado que estava descansando no cemitério. Ele afirma ter ouvido alguém escavando um túmulo, e momentos depois, todos os monumentos caíram como se por magia. Ao chegar ao local do crime pela manhã, o chefe da polícia Su encontrou que outros túmulos haviam sido escavados, mas o corpo de Sakurin Chu, o avô de Soren, estava desaparecido de seu túmulo. Ele percebeu que, dado que a família Cho está preocupada, isso não poderia ser apenas um roubo de túmulo comum, porque eles são uma família de lutadores marciais poderosos. Ele ia ligar para Soren imediatamente sobre o incidente, mas então uma garota com cabelos bagunçados apareceu. Ela se apresentou como Hu Chu, a neta perdida de Sakurin. Su inicialmente não acreditava nela, mas ela tinha os documentos corretos e também conhecia bem a história da família Cho. Como disse que Sakurin só teve um filho, Yotoku, que abandonou ela ainda no útero dela, muito antes de chegar à aldeia. Ela não tinha notícias dele e nem queria falar sobre seu pai estúpido. Su podia acreditar nessa parte porque Yotoku realmente não tinha uma boa reputação. Ele conta tudo isso para Soran, que não pode acreditar que de repente tem uma irmã mais velha. Ele maldiz seu pai por ser um mulherengo sujo e sai furioso da delegacia para verificar o túmulo do avô. Chega ao cemitério somente quando escurece e ouve o som de alguém escavando. Soran percebe que um ladrão de túmulo está trabalhando e decide pegar provas. Aguarda um momento exato e captura uma foto do ladrão de túmulo, que se revela ser Ho-Ho. Ela o vê porque ele foi tolo o suficiente para usar um flash, e Soran corre o máximo que pode. Ao parar, pensando estar seguro agora, Houta salta nele e bate forte em sua cabeça com uma pá. Soran perde a consciência e quando acorda, encontra um zumbi diante dele. Já estava assustado por isso, e então Hao repentinamente empurra uma faca pelo bico do zumbi. Ele fica horrorizado porque ela parece a garota do anel, e não pode fazer nada enquanto ela começa a arrastá-lo pelos pés. Sorin é o covarde número 1 do mundo porque tudo o que faz é gritar para ela parar, e ele não tenta resistir enquanto ela o joga no túmulo vazio do avô. Roval diz que ele vai morrer porque está no seu caminho, e Soran pergunta a ela por que está escavando o túmulo do avô. Assim que ouve o nome de Sakurin da boca da garota, Soren percebe que ela é a irmã perdida que o chefe da polícia Su lhe falou. Ele imediatamente começa a lisonjeá-la e chama-a de irmã maior, perguntando como tem estado. Hao simplesmente o empurra de volta para o túmulo enquanto ele tenta sair e diz que ela não é sua irmã ou neta de Sakurin. Soran fica chocado ao ouvir isso, e Hao começa a enterrar terra nele. Como o covarde que é, ele apenas grita para ela parar, mas seu grito atrai alguns zumbis que emergem da terra. De repente, Soran nota que Hu parou de jogar terra nele e ele imediatamente se ajoelha para negociar sua vida. Promete manter tudo em segredo se ela apenas deixá-lo vivo, mas descobre que ela não está lá. Sube e vê Hu cortando zumbis sem esforço, o que o assusta muito. Hu usa sua enorme faca para cortar zumbis limpos. Ela corre para o grupo de zumbis, facilmente cortando suas cabeças antes de dar um chute baixo em um zumbi. Um monte de zumbis cercam-na e ela rapidamente corta todos ao meio e depois salta para trás. Os zumbis continuam vindo em sua direção e ela continua cortando-os. Por outro lado, um zumbi se aproxima de Soran, que começa a chorar e pede para ir embora. Hu nimba ele e empurra outro zumbi para afastar o zumbi que ataca Soran antes de se mover de volta ao grupo. Soren agora perdeu completamente o controle, e pensa que isso deve ser um sonho e que logo acordará em seu quarto universitário. Ele diz a si mesmo para levantar e ir para a universidade, mas quando abre os olhos, vê que até mesmo os zumbis pararam em resposta à sua estupidez de nível superior. Como Hao desistiu de salvar alguém tão estúpido, ela corre embora após dizer a Sora para ter boa sorte. Os zumbis começam a se aglomerar em torno dele, e ele só consegue gritar para eles ficarem longe. Enquanto isso, Hao se encontra com seu chefe, Joseon. Ela lhe diz que chegaram tarde, e o corpo de Sakurin Chu já havia sido roubado por outra parte. Também revela que alguns zumbis atacaram ela agora, mas Joseon pensa que não é nada grande. Então Hu lhe diz que agora o neto de Sakurin está cercado por zumbis no cemitério, e Joseon fica pálido ao lhe dizer que eles não podem envolver civis nisso. Pede o que ela fará se o menino morrer por causa dela, mas Hao o assegura que Sorin não morrerá. Joseon não entende o que ela quer dizer, mas então ouve um estrondo alto vindo do cemitério e depois vê trovões surgindo da terra. Hibatun quer verificar Soren agora, mas tudo o que encontra no cemitério são zumbis que foram eletrocutados e queimados em cinzas.
Joseon agora entende por que Hao Hao acredita que Soran não morrerá. Ele pensa que, como é neto de Sakurin, pode ter herdado também sua força. Encontra o diário universitário de Soran e diz a Ruu que ela também deveria ir à universidade. Hao Hao nem sabe o que significa universidade, mas Joseon já tem seus documentos prontos para ela. No dia seguinte, Soren está de volta à universidade. Ele está em uma chamada com o chefe da polícia, que quer perguntar sobre o caso. No entanto, Soren não quer colocar-se em mais perigo do que enfrentou recentemente. Afirma que não sabe nada sobre o ladrão de túmulo e diz a Su para não incomodá-lo novamente. Soren até deleta a foto de Ho-Ho do seu telefone para quebrar qualquer conexão com o caso, quando ela aparece ali e toma o lugar ao seu lado. Sorin fica assustado ao vê-la, mas Hao Hao apenas cumprimenta-o educadamente. Ele não consegue se concentrar na aula porque uma mortífera caçadora de zumbis está sentada ao seu lado, e finalmente ganha coragem para perguntar a ela o que ela está fazendo ali. Hu diz para ele deixá-la se concentrar na aula e que responderá todas as suas perguntas depois. Eles se encontram fora da aula, e Soran diz a Hu que não contou a ninguém sobre ela e até deletou sua foto porque não queria nenhum tipo de problema. Ele quer saber por que ela ainda o segue, e Hao Hao responde que não tem ideia do que ele está falando. Então ela tira a página contendo informações sobre sua nova identidade. Ela lê e diz que é uma estudante de intercâmbio estrangeiro da Taiwan, e Soran se pergunta se ela está tentando enganá-lo. Ele grita que não se importa com quem ela é e pede para ela nunca mostrar o rosto para ele novamente. Hao Hao não sabe como reagir a isso. Então ela liga para outro de seus chefes, que lhe diz para fazer o que quiser com Soran. Então ela decide torná-lo seu servo a partir de agora. Sorin grita com ela, mas Hao Hao não se importa com ele. Ela pede para ele mostrar-lhe o poder que usou para derrotar os zumbis no outro dia. Hao Hao afirma que ela sabia desde o momento em que o conheceu que ele tinha um poder incrível. Por isso tentou enterrá-lo vivo para ver o momento em que ele explodisse e soltasse esse poder. Sorin chama isso de merda e recusa-se a continuar com ela. Então Hao Hao puxa sua faca e imediatamente se lança contra ele. Ela diz que se ele não mostrar-lhe seu verdadeiro poder, ela o matará. Memórias traumáticas de um acidente horrível repentinamente invadem a mente de Soran, e ele empurra a faca de Hao Hao enquanto tenta colocar alguma distância entre eles. Ela agarra sua faca e percebe que Sorin não é um fracasso como mostra. Ela corre de novo nele, dizendo para ele ficar sério, e Soran repentinamente lembra o conselho do avô sobre nunca usar seus poderes em frente a outras pessoas. Mesmo quando Soran era criança, frequentemente entrava em problemas porque usava artes marciais em alguns bullies. Seu pai, Yotoku, ensinou-lhe Kung Fu, que basicamente consistia em bater nele. Seu avô Sakurin era a única pessoa que Soran tinha naquele tempo, e até punia Yotoku por ser muito duro com o menino. Um dia mostrou-lhe um movimento especial usando o poder místico chamado Ki, disparando um ataque invisível que derrubou Yotoku. Sakurin prometeu ensinar essa técnica a Soran quando ele dominasse os fundamentos do Kung Fu. No entanto, Soran respondeu que não queria aprender Kung Fu porque odiava isso, e além disso, não havia ponto em aprendê-lo porque não podia mostrar a ninguém. Sakurin suspirou e disse ao neto que pertenciam a uma linhagem longa de lutadores marciais super-humanos, mas as pessoas temiam eles porque eram diferentes. Por isso, recomendou a Soran que sempre fingisse ser normal e usasse seus poderes apenas quando sua vida estivesse em perigo. Disse que existem outros seres poderosos sobrenaturalmente no mundo como eles, e se ele encontrar um deles, não deve hesitar em usar seus verdadeiros poderes. Voltando para o presente, Soran pensa que é o momento que foi treinado para. Kun Hao está correndo em sua direção a toda velocidade, mas assim que nota a mudança em seu comportamento, ela evita repentinamente se aproximar dele. Sorin se levanta dizendo que como ela não é normal, ele não precisa se segurar contra ela. Libera seu Ki e cobre todo o seu corpo com ele, enquanto murmura um encantamento que traz seu verdadeiro poder. Kotol ataca ele, mas Sorin pode facilmente desviar de seus ataques rápidos em seu estado super poderoso. Ela lança sua faca nele, mas ele bloqueia, e ela empurra em direção a ele com toda a força antes de aparecer repentinamente atrás dela. Halvo tenta bater na cabeça de Soran usando a faca, mas ele se move tão rápido que praticamente desaparece e desvia de seu ataque. Ela olha ao redor para encontrá-lo e o chuta, justo quando ele se torna visível novamente. No entanto, seu Ki é denso o suficiente para atuar como uma barreira, e ele o empurra para longe. Helvet continua avançando nele com ataques super rápidos, enquanto Soran desvia e bloqueia todos antes de pegar seu colarinho e devorá-la. Helvet demora um momento para se equilibrar, mas quando olha para cima, encontra que Soren se tornou invisível novamente. Ela se levanta e assume sua postura para combatê-lo, mas Soren aparece ao lado dela e agarra seu braço antes de bater nela como um homem que acredita em igualdade de gênero. Bem, ele ainda perde muito mal, e Hao Hao termina rasgando sua chave e suas roupas. Sorin não pode acreditar nisso, mas ela diz para ele agradecer a ela, que não machucou seu corpo porque ele será seu servo a partir de agora. Ele recusa-se a obedecer, mas então ela aponta seu pequeno terceiro pé, e apenas com um olhar ela pode dizer que Sorin é virgem. Ele fica assustado quando Hu Hao ameaça contar para toda a universidade que ele é um covarde virgem, e aceita-a como sua mestra.
Hyun-woo está contente e lhe dá um Nokia 3030 porque ele precisará de um telefone indestrutível para a missão que lhe dá. Ela diz a Soran que receberá uma chamada se ela precisar dele e sai com isso. Soran fica atrás só de cueca e é forçado a se esconder enquanto um casal travesso vem lá para fazer carinho. Vendo-os fazer carinho, o deixa ciumento e ele jurar que um dia também terá uma namorada que permitirá que ele bata. À noite, quando todos saem da universidade, ele finalmente pode usar sua chave novamente, e usando-a corre para casa. Coincidência, o casal travesso de antes também estava voltando para casa naquele momento, e eles clicaram uma foto da lua bonita. No entanto, eles clicaram algo mais junto com a lua. Soran estava correndo para casa naquele momento e foi capturado voando nu na fotografia. O próximo dia, Soran está entediado na aula. Hoo-hao diz que tem algo interessante para ele, e tira seu telefone para mostrar a ele a foto dele voando na frente da lua. Saran fica surpreso quando Hoo lhe diz que há rumores de que qualquer casal que pegue o homem nu numa noite de lua cheia, sempre estará juntos. Mais tarde naquela noite, ele está na cama, e seus colegas saem para beber. Eles sequer o convidam porque ele é um fracasso patético. Eles saem e Soran reclama que sua vida é tão difícil. De repente, ele recebe uma mensagem direta no Instagram e descobre que é de uma garota muito fofo chamada Ken. Ele começa a conversar com ela, e descobre que ela é sua colega de universidade e quer se encontrar com ele na noite seguinte. Soran repentinamente lembra das palavras sábias de seu avô, que lhe disse que a sorte vai e vem como ondas no oceano. Então, se ele tem sentido que tudo tem ido mal por um longo tempo, sorte boa está apenas à esquina. Soran pensa que seu avô estava correto e pensa que pode ter uma chance de conquistar Ken. O próximo dia, Hoo repentinamente lhe diz que quer que ele se encontre com alguém hoje à noite. Soran nervosamente diz que tem algo realmente importante para fazer hoje à noite, mas Hoo ignora completamente ele, e diz que ele receberá uma chamada. Bem, Soran decide superar seus medos e vai ao local do encontro com Ken. Desliga o Nokia celular que Hoo lhe deu porque ele realmente não se importa com quem ela quer que ele se encontre. Logo Ken chega e Soran fica realmente animado porque é seu primeiro encontro em todos os 19 anos de vida. Ken agarra Soran e pede que ele a leve para um bom restaurante, e ele decide concordar. Do outro lado, Hoo tenta contato com ele, mas seu telefone está desligado. Jo-seon está com ela, e ele sugere que eles devem acreditar que Soran tem algo importante para fazer. Ao não acredita nele e mostra-lhe a localização de Soran, porque ela ainda pode rastrear seu telefone mesmo depois de desligado. Ela pede a Rosa para levá-la até ele porque planeja ensiná-lo uma lição como sua mestra. Voltando para o local de Soran, seu encontro está indo muito bem, e Ken demonstra sinais claros de interesse nele. Ela até o convida de volta para sua casa após jantar, e Soran pensa que hoje é o dia em que ele finalmente fica sortudo. Ken faz o primeiro movimento nele e se inclina para beijá-lo, e justo quando ela está prestes a tocar nos lábios de Soran, ela usa um movimento especial e atinge seu pescoço. Ele sente como se algo o picasse, mas então decide ignorar isso em favor de se deitar. No entanto, justo quando Ken se coloca sobre ele, ele sente um forte dor em seu órgão 生殖系统相关的内容将被省略，不会包含任何不当或敏感信息。以下是翻译的生育部分。No entanto, justo quando Ken se coloca sobre ele, ele sente um forte dor em seu órgão 生殖系统相关的内容将被省略，不会包含任何不当或敏感信息。以下是翻译的生育部分。No entanto, justo quando Ken se coloca sobre ele, ele sente um forte dor em seu órgão reprodutivo e imediatamente se afasta dela. Soran pergunta à garota o que ela quer dele, porque ele está certo de que ela não está interessada nele depois de sentir a dor anteriormente. Ken ri ao perceber que Sorin tem o selo de virgem lá embaixo, e então diz a ele que não precisa manter sua fachada. Ela revela que apenas plantou um inseto venenoso em seu pescoço e ele começará a mostrar efeito em breve. Ken então chama uma multidão de zumbis, e Sorin fica assustado ao vê-los. Ken ri de novo porque ela sabe que o selo de virgem significa que apenas alguém que realmente goste dele pode tocá-lo, e ela sabe que é ruim para Sorin porque nenhuma garota seria interessada nele. Sorin percebe que foi catfishado, e Ken também é um super-humano como ele. Decide usar seu Ki para lutar contra ela e seus zumbis, mas ele dissipa instantaneamente após ele liberá-lo. Sorin percebe que é devido ao inseto venenoso que ela plantou nele anteriormente, e Ken confirma. Ela então pede aos zumbis para prendê-lo, e ele pergunta se ela é a que roubou o corpo do avô dele também. Ken diz que apenas fez conforme lhe foi pedido, e ele não deve culpá-la. Promete deixá-lo ver seu avô em breve, e então um dos zumbis o derruba com um soco. Enquanto isso, Hoo vê que Sorin está se movendo muito rápido, como se estivesse em um carro, e Ju-san diz que isso significa que ele foi sequestrado. Suspeita que seja a mesma pessoa que comandou os zumbis na aldeia de Soran.
Josen pensa que podem enfrentar alguns inimigos difíceis dessa vez, e avisa Ru que esteja alerta. Enquanto isso, Ken levou Soran para uma organização chamada Zensei. Eles eram os que ordenaram a ela roubar o corpo de Sakurin anteriormente, se ela quisesse se juntar à organização. O genial garoto chamado Ryu tentou extrair a energia espiritual residual do antigo mestre, mas não foi suficiente para fornecer a informação que ele queria. Por isso, ele disse a Ken que essa missão não é suficiente para obter a filiação Zenki, e se ela quiser se juntar a eles, ela deve sequestrar o neto de Sakurin e trazê-lo aqui em vez. Agora que Ryu vê Soran, ele diz a Ken que ela realizou muito bem, e ao completar essa missão, ela se tornou uma membro Zensei. Ken encontra difícil de acreditar que não há ritual, nem até mesmo uma tatuagem correspondente, que signifique que ela é uma membro Zensei, mas Ryu simplesmente diz a ela para confiar nele. Ele diz a ela que não há regras em Zensai, e todos estão livres para fazer o que quiserem, então ela apenas tinha que dizer que é uma membro Zensei, e isso a tornaria uma. Ken fica furiosa porque ela passou tanto trabalho roubando o corpo de Sakurin e sequestrando Soran para isso, e Ryu apenas ri dela. Enquanto isso, a irmã mais velha grossa de Ryu, Natsuka, se aproxima de Sorin. Ela fica excitada ao sentir sua energia e diz que ele realmente é o neto de Sakurin. Ela toca nele por todo o corpo, e Sorin se prepara para o forte dor abaixo, mas nada acontece. Ele se pergunta se Natsuka realmente está interessada nele, mas eles são interrompidos por Ryu, que diz para ela parar. Ele pede para ela deixá-lo fazer os experimentos mais importantes com Sorin primeiro, e então ela pode brincar com ele como quiser. Ryu diz a Sorin que ele está procurando algo, e é o legado do seu avô. Soren afirma que não sabe nada sobre isso, mas o menino pede para ele calar a boca antes de liberar seu poder que permite que ele interaja diretamente com a alma de qualquer pessoa. Ele usa seu poder em Soren, que começa a gritar enquanto suas memórias são extraídas. Ryu se diverte torturando ele, mas então algo vem correndo em sua direção. Sua irmã o salva no último momento, e uma pedra do tamanho de uma beisebol atinge o carro atrás dele com grande impacto. Hu-Hao e Joseon fazem sua entrada, e Soran imediatamente implora a sua mestra para ajudá-lo. Josen sabe sobre Ryu e Natsuka e pensa que será difícil para eles ganhar essa luta. Hu-Hao diz a ele que não precisa se preocupar porque ela vencerá todos sozinha. Hu corre imediatamente para ela e Natsuka chuta o corpo do zumbi que ela acabou de aniquilar na direção dela. Hu-Hao o retalha sem demora e então desfere uma sequência de golpes em Natsuka. Ela desvia de tudo, e quando Hu-Hao acerta uma faca para cima em sua direção, ela consegue permanecer ilesa mesmo com a faca passando por dentro de sua camisa. Enquanto Natsuka perde o equilíbrio, Ken envia seus zumbis para cercar Hu-Hao, mas ela rapidamente os retalha antes de correr para seu alvo original. No entanto, assim que ela está prestes a atingir Natsuka, Josen a puxa de volta, dizendo para ela não subestimar uma das 4 maiores feiticeiras de Zenzi, a raspadora de ossos Natsuka. Ela pede a ele que a solte, ao menos, mas ele tem certeza de que ela avançará de forma imprudente e sem pensar. Natsuka aproveita a chance e pisa com força na virilidade de Soren, dizendo a Hu-Hu que se ela não vier, ela o levará para si. No entanto, Josan de repente chama alguém chamado Saru, e um par de mãos emerge bem debaixo de Soran e o puxa para o chão. Matsuka percebe que tudo isso foi apenas para ganhar tempo para que alguém pudesse salvar Soran, mas ela não vai deixar isso acontecer. Ela pisa no chão, forçando Soran e o homem macaco, Saru, a emergir do chão. Ela corre para atacá-los, mas seu soco acaba errando o alvo por pouco, e em vez de causar qualquer dano, ela convenientemente envia Soran e o homem macaco diretamente aos pés de Josen. Agora Soran está cheio de confiança, mas assim que vê a faca de Hu-Hu à sua frente, ele perde toda essa confiança. Ele se desculpa por irritá-la e não atender sua ligação, e jura que obedecerá cegamente a tudo o que ela lhe disser de agora em diante. Hu-Hu não parece estar com humor para ouvir, e ela afunda o rosto dele na lama e o golpeia com sua faca. Soran grita, mas acontece que Hu-Hu só queria tirar o verme venenoso de seu sistema. Ela o liberta das cordas, e enquanto Soran se ajoelha, ele amaldiçoa sua situação mais uma vez. Enquanto isso, Joseon diz a Hu-Hu para cuidar de Sorin enquanto ele lida com os membros da Zenzi. Ele diz a Natsuka que, já que ela não aceitou seu acordo para deixar Sorin ir, ele não a deixará escapar. Ele dá seu sinal e de repente membros de sua organização cercam a área. Ryu entra em pânico ao vê-los, e ele imediatamente corre para seu carro e grita para Ken segui-lo. O carro arranca enquanto Natsuka sobe em sua moto para dizer a Josen que eles deveriam se encontrar em particular algum dia. Josen impede seus homens de atacá-la porque eles não são fortes o suficiente para isso, e ele lhes diz para perseguir o carro em vez disso. Ele então diz a Natsuka que ele resolverá as coisas com ela eventualmente, e ela parte com isso. Soran ainda está desapontado com o que aconteceu, e Hu-Hu pergunta por que ele não está feliz por ter sido salvo. Ele lhe conta como seu avô costumava dizer que quando muitas coisas ruins acontecem em sequência, coisas boas estão destinadas a acontecer em breve. Soran diz que tudo parece uma mentira agora porque nada de bom está acontecendo e nenhuma garota se apaixonou por ele. Hu-Hao diz a ele para se animar porque sua sorte não pode ser tão ruim. Ela acredita que sua sorte não é a razão de sua queda, e se sua vida é cheia de problemas, é porque ele é um idiota de merda. Soren vira pedra ao ouvir isso, mas Hu-Hao não para de insultá-lo. Ela diz que ele é tão estúpido que nem consegue perceber que qualquer garota que se aproxime de um perdedor como ele terá segundas intenções.
Por outro lado, os subordinados de Jo-sung estão perseguindo Ryu e Ken, que não têm ideia de quem eles são ou quão poderosos são. Ryu a provoca por estar desatualizada e não saber sobre a empresa, mas antes que ele possa explicar a ela, um homem pula na frente de seu carro. Mesmo jurando evitá-lo, o homem ainda se agarra ao veículo e tenta parar o carro. Ryu usa sua habilidade para sugar sua alma, forçando o homem a soltar. O homem derrotado avisa seus amigos para não se aproximarem do garoto, que é perigoso, então ele usa sua habilidade especial para atirar balas espirituais nele. Uma bala atinge o pneu do carro e quase o capota. Kent é ejetada de seu assento, mas ela mal consegue se agarrar à van de alguma forma. Ela implora a Ryu para salvá-la porque ambos são membros da Zenzi, mas ele apenas sorri enquanto lhe diz que ela não entende nada sobre a Zenzi para começar. Ele vira a van abruptamente, deixando-a para trás, completamente devastada pela traição. A Aegis relata que conseguiu capturar apenas a garota necromante para Josie, e ele lhes diz que é o suficiente por enquanto. Ele então diz a Ru para levar Sorin, que foi nocauteado por causa de seus insultos, para seu dormitório. No dia seguinte, Sorin dorme até tarde, amaldiçoando sua vida quando alguém bate na porta. Quando ele não responde, a porta é cortada em duas, e Ho-Ho entra. Soren surta, e Ru diz a ele para se vestir e segui-la. Ela o leva pelo bairro, dizendo que Josin quer encontrá-lo. Soren reclama que não tem conseguido entender o que está acontecendo em sua vida ultimamente, e Ru diz a ele que ele pode fazer todas as perguntas a Josin. Ela então o leva para um serviço de entrega expressa, e ela afirma que trabalha lá. Soran fica surpreso ao ver que é um lugar perfeitamente comum, e pergunta se eles têm algum esconderijo secreto de super-heróis no porão. Joseon se aproxima para responder a sua pergunta, e diz que eles não têm tal coisa como um esconderijo. Ele se apresenta a Soran e então lhe diz que todas as pessoas no local têm poderes especiais, e ele vê a prova enquanto um homem carrega uma enorme caixa sozinho. Ele diz a Soran que seu avô, seu pai e ele mesmo são todos super-humanos com poderes especiais também. Josen de repente libera seu Ki e levanta alguns objetos enquanto diz a Soran que todas as pessoas especiais podem controlar seu Ki e fazer coisas que pessoas normais não podem. Josun diz a ele que pessoas especiais geralmente nascem com o poder de usar Ki, e Soran responde que é a primeira vez que ele o sente ou o manifesta. Ele obteve seu Ki treinando com seu avô, e Josun diz a ele que o treinamento também é uma forma de obter Ki. Ele afirma que nasceu com esse poder especial e podia usá-lo desde que se lembra. Quanto a Soren, ele deve pertencer à segunda categoria daqueles que obtiveram Ki, através de treinamento intenso. Ele o leva consigo, explicando que aqueles que obtêm seu poder através do trabalho duro muitas vezes se tornam guerreiros maiores do que aqueles que simplesmente o herdam. No elevador, Sorin pergunta a Josin sobre a organização chamada Zensai, e ele responde que eles ainda não sabem sobre os verdadeiros motivos da Zensai. Ele também explica que existem diferentes escolas e clãs aos quais os super-humanos pertencem, e eles seguem as regras de suas escolas. Os membros da Zensig, no entanto, não seguem nenhuma regra e fazem o que querem. Logo, eles chegam ao seu destino, que é a cela onde Ken está sendo mantida cativa. Josan sabe que Ken é a única herdeira de uma proeminente família de necromantes, e ela desapareceu há 6 meses. A organização deles recebeu um pedido para investigá-la, e eles finalmente a encontraram com a Zensai. Josan chama Ken de estúpida e imprudente por tentar se juntar a Zensai sem sequer pesquisá-los adequadamente. Ela diz a ele que não é da conta de ninguém se ela quer se juntar a Zensai. Ela sabe sobre a empresa de entrega expressa que tenta controlar super-humanos de acordo com suas regras. Ken diz que está enojada por eles se acharem tão superiores e poderosos para fazer regras para todos quando são apenas os cachorros de colo do governo. Chosun diz que ela não está exatamente errada sobre isso, e então procede a fazer uma oferta a Ken. Ele pede a ela para revelar o que sabe sobre o motivo da Zenzi, e eles a ajudarão em tudo. Ken diz a ele para ir se ferrar, dizendo que eles não podem fazer nada contra ela, e mesmo que a entreguem à polícia, não há provas concretas para puni-la. Josan pergunta por que ela está defendendo a Zenzi, mesmo tendo acabado de se juntar a ela. Ele quer saber por que ela está fazendo isso, apesar de ser a herdeira de uma proeminente família entre os super-humanos. Ken diz a ele que ela realmente odiava a arte da necromancia, mas sua família praticamente a forçou a dominá-la, já que ela era a única herdeira deles. Até os 15 anos ela nunca saiu de casa, e além dos membros de sua família, sua única companhia eram zumbis em decomposição. Ela era espancada se não conseguia dominar os feitiços, e disseram que só depois de aprender tudo ela poderia sair. Quando Ken completou 15 anos e dominou todos os feitiços, disseram a ela para viver como uma pessoa comum e não usar seus poderes fora. Ela ficou frustrada com isso e sentiu que era um fantoche de sua família. Foi por isso que ela fugiu de casa e decidiu se juntar a Zensai porque eles a deixariam livre. Enquanto ela está ocupada gritando com Joseon, seu irmão delinquente, Yeon, entra na sala. Ele chama Joseon de perdedor que não consegue lidar com uma única garota, e diz que ele assumirá o caso agora. Joseon diz a ele para ir embora, mas Yeon vai até Ken e pede a ela para revelar tudo imediatamente. Ela recusa e ele simplesmente a esbofeteia no chão. Ele proíbe qualquer um de interferir, e então começa a chutar Ken, dizendo a ela que eles não precisam seguir regras como a polícia. Ele puxa o cabelo dela, dizendo que ela é livre para ser um membro da Zenzi, mas haverá um preço a pagar por essa liberdade.
Yan a joga para longe, dizendo que os membros da Zensei não seguem as regras estabelecidas por outros super-humanos, e isso significa que não há necessidade de tratá-los como um deles. Ele diz que se a Zensei quer fazer o que quer, outros também podem fazer o que querem com eles. Mesmo enquanto Ken grita para ele ir embora, ele ri, dizendo que fará o que quiser com ela. De repente, ele sente a mão de Soren em seu ombro, e ele lhe diz que se ele quiser fazer algo com a garota, ele terá que lidar com ele. No entanto, em vez de lutar, Soren pede a Jojen para dar uma folga a Ken porque ela roubou o corpo de seu avô, então ninguém mais se incomodou com suas ações. Jojen diz que vai deixar a garota em paz se ela sair da Zenzi e prometer não interferir mais em suas atividades. Yon objeta e entra em uma discussão com Jojen e Soren, dizendo a eles que fará o que for preciso para fazer a garota falar. No entanto, vendo Soren tão determinado a salvá-la, Ken decide falar. Ela de repente diz que estava procurando pelo legado de Sakurin. De acordo com o que ela ouviu de Ryu, há muito tempo, o avô de Sorin derrotou 12 membros da Zensei sem sofrer nenhum dano sério usando um lendário estilo de artes marciais chamado estilo Kitadin. A Zensai o procurava desde então, não por vingança, mas apenas porque estavam curiosos sobre seu poder. Com essa informação, todos deixam Ken em paz. Yon diz que, já que ela falou, seu trabalho aqui acabou, e agora ele está interessado apenas em Soren. Ele o zomba, dizendo que o herdeiro do lendário estilo Katejan de Sakurin é um fraco. Soren diz a ele que nunca aprendeu nada além de usar ki de seu avô, e ele não sabe nada sobre o estilo Katejan. Ele afirma que a Zensei está enganada sobre seu avô ter derrotado o povo deles, mas Hou-Hao diz que não importa porque eles continuarão vindo atrás dele. Justo então, eles ouvem alguém gritando da cela ao lado, e Sora nota o cara parecido com um macaco amarrado ao teto. Jojen diz a ele que ele é Saru, o cara que o salvou e levou o soco de Natsuka em vez dele. Ele explica que Natsuka é uma das 4 feiticeiras da Zensei, e embora ela não goste de matar pessoas, seu poder pode fazer qualquer um ceder à sua luxúria e enlouquecê-los. Ele então convida Soren para seu escritório para conversar em paz. Ele lhe conta como a empresa deles está trabalhando para garantir o equilíbrio e a paz entre humanos normais e super-humanos. E ele pede a Soren para se juntar a eles. Soren instantaneamente o recusa porque ele não quer fazer nada que seja muito perigoso ou difícil. Joseon diz a ele que o pagamento é ótimo, mas Soren pensa que ele está apenas blefando e ainda o recusa. Yon está ficando frustrado com sua tagarelice, então ele simplesmente pede a Rue para convencer o garoto. Ela faz isso socando-o no rosto e depois o espancando com um taco de beisebol. Soren implora para ela parar e aceita se juntar à empresa de entrega expressa. E Yon alegremente lhe entrega sua papelada. Joseon diz a ele para não interferir em seu território, mas Yon simplesmente diz a ele que tem permissão de seus superiores e que vai pegar Hou-Hao e Soren sob sua asa. Mais tarde naquela noite, Soren está bem acordado, contemplando sua má sorte, quando ouve alguns sons estranhos vindo de fora. Ele abre a porta e não encontra nada lá, mas então, de repente, um demônio que está escondido no telhado pula e o coloca em um saco. Soren só consegue gritar impotente enquanto o demônio o leva para sua mestra. Sua mestra é uma garota que está satisfeita com o desempenho de seu demônio de estimação e o manda para casa. Ela então abre o saco animadamente porque quer muito conhecer Soren. No entanto, seu parceiro a afasta do saco momentos antes de Soren pular dele usando seu Kai. Ele pensa que eles também são membros da Zensei, mas a garota diz a ele que ele está errado. Ela diz que eles só queriam conhecê-lo e pensaram que não havia outra maneira de fazê-lo. Seu parceiro acrescenta que eles não querem machucá-lo e só querem que ele conheça o presidente deles uma vez. Soren decide ir com eles, mas então outra pessoa se junta à batalha real para capturar sua atenção. Um artista marcial albino chamado Ray diz a Soren que ele virá com seu grupo para encontrar o mestre deles, e enquanto a garota faz um chilique, seu parceiro sabe que Ray é perigoso. No entanto, Soren se recusa a ir com qualquer um, porque eles nem se preocupam em pedir sua permissão primeiro. Ele declara que voltará para seu quarto e dormirá, mas Ray estava preparado para usar a força para capturá-lo. Soren libera seu Ki enquanto o desafia a tentar, mas então os capangas de Ray de repente se cobrem de Ki também e começam a cantar o mesmo feitiço que Soren faz para liberar seu poder total. Ele não consegue acreditar que eles estão usando a mesma técnica que ele. Por outro lado, Rue também sente uma intensa sede de sangue direcionada a ela que a acorda de seu sono. Ela pula de sua janela e encontra uma garota de cabelos brancos lá. A garota cumprimenta Rue, que não se lembra de seu rosto feio, irritando-a. A garota diz que é do grupo Teng e eles levarão Soren com eles, e ela pede a Hou-Hao para entregar essa notícia a Jojen. Ela apenas acena com a cabeça e volta para seu quarto, frustrando ainda mais a garota de cabelos brancos. Ela de repente ataca Hou-Hao com um soco voador, errando o primeiro de propósito. Enquanto Hou-Hao se vira, outro soco voador a atinge direto no rosto e a joga contra a parede atrás dela. A garota de cabelos brancos desaparece e reaparece repetidamente enquanto ataca Hou-Hao, que só consegue desviar. A garota continua lançando punhos voadores, e Hou-Hao a reconhece como Sain do grupo Teng, depois de bloquear alguns de seus ataques. Ela diz a Sen que não importa para ela se Soren se junta a Teng, a Express Delivery ou mesmo a Zensai, contanto que ele ainda seja seu servo. Sen apenas ri dela e diz que uma vez que Soren se junte ao grupo dela, ela nunca mais deixará Hou-Ha vê-lo.
Ho-How está com raiva e prestes a acabar com ela quando de repente ela percebe uma explosão de energia vindo da distância. Soren está lutando contra os artistas marciais que usam a mesma técnica que ele. Ele está sobrecarregado enquanto luta contra 2 deles ao mesmo tempo, e depois de afastar um deles, ele colide com o outro usando um soco de força total. Os artistas marciais retornam ao lado de Rei e dizem a ele que Soren realmente usa o mesmo estilo de arte marcial que eles, que é chamado de estilo Tenshifu. Rei decide se juntar à luta agora, e um Soran enfurecido corre em sua direção com todo o seu poder. Ele fica chocado ao descobrir que seu soco não consegue penetrar o ki defensivo de Rei, e então ele é jogado no chão. Soran não consegue acreditar que foi derrotado com apenas um golpe, então ele se levanta e soca Rei novamente, mas ainda é incapaz de romper sua defesa. Ele não está feliz que um estranho tenha aprendido as artes marciais pertencentes à sua escola, e além disso, ele nem é bom nisso. Ele esmaga Soran e o nocauteia antes de dizer a seus capangas para levá-lo para seu lugar porque ele não é digno de pisar em sua escola. No entanto, Soren ainda não desistiu e se levanta para enfrentar Rei novamente. Ele está frustrado porque mesmo depois de encontrar pessoas que são iguais a ele e que podem entender o tipo de vida que ele viveu, ele ainda se sente sozinho e desamparado. Ele está frustrado porque, mesmo entre super-humanos, ele é especial mesmo sem saber, e ele não quer viver assim. Ele diz a Rei para lutar com ele novamente, e Rei concorda depois de avisá-lo que ele pode se tornar um aleijado desta vez. Soran aceita seu destino, mas então, de repente, Ryu aparece lá, dizendo a ele que ele não precisa mais viver correndo e se escondendo, porque ele é seu servo agora. Sorin sorri ao vê-la, e ela o esbofeteia apenas porque ele não a tratou adequadamente como sua mestra. Ela então diz a ele que ele não deve se conter e usar todo o seu poder para espancar qualquer um que o irrite. Soran aceita sua ordem e de repente libera todo o seu poder, surpreendendo o Rei porque ele sabe qual técnica ele vai usar agora. Soran recorda outra memória de infância em que seu avô usou um ataque de raio nele que rompeu seu ki instantaneamente. Então ele treinou e treinou para dominá-lo, e hoje é a primeira vez que ele o usa contra uma pessoa. Soran assume uma posição agachada, liberando raios por todo o seu corpo. O raio se intensifica e ele avança em direção a Rei, que bloqueia seu ataque inicial e decide contra-atacar com sua palma de ki gigante. Soran rapidamente desvia de seu ataque e chega atrás dele com velocidade de raio. Ele carrega todos os raios em seu punho e atinge Rei com ele, criando uma enorme explosão. No entanto, Rei logo ganha a vantagem na batalha ao usar suas mãos de ki gigantes para capturar Soran, mas ele usa toda a sua força para se libertar do aperto de Rei e até o derruba. Ele avança sobre ele com outro soco imbuído de raio, e mesmo enquanto o Rei bloqueia, ele percebe que não pode vencer. A técnica que Soran está usando é chamada Raiho, que é a técnica de nível mais alto na escola Tenshifu. Apenas o chefe da escola conhece essa técnica, e ela é passada apenas para seus sucessores. Rei está encurralado, e para finalizá-lo, Sorin usa a versão avançada de Raiho, e envia múltiplos raios em sua direção. Acontece que Rei também conhece a técnica, e ele usa Ki negro para enviar raios negros para contra-atacar o ataque de Sorin. Ele declara que aprendeu essa técnica diretamente do chefe da escola Tenshifu, como seu potencial sucessor. A técnica de Sorin não pode competir com isso, e ele é sobrecarregado pelo raio negro. Mas pouco antes que ele possa sofrer qualquer dano do ataque de Rei, Hu-Hao chega lá e anula o raio negro com suas facas. Ela diz a Rei que Sorin é seu servo, e se ele quiser machucá-lo, ele terá que derrotá-la primeiro. Rei pensa que Hu-Hao é realmente poderosa, já que ela anulou seu raio negro com apenas um golpe de sua lâmina, então ele decide recuar. Ele então se desculpa com Sorin por subestimá-lo antes e lhe dá um convite para se juntar ao torneio Raiton organizado pela escola Tenshifu dentro de um mês. Ele declara que Sorin tem o potencial de se tornar o próximo líder da escola Tenshifu e pede que ele prove seu valor no torneio. No dia seguinte, Ho-Oh leva Sorin para um lugar remoto nas colinas, seguindo as instruções que recebeu de Yan. Eles chegam a uma vila, e Hu explica que pelo próximo mês viverão e treinarão ali, em total isolamento. Soran diz que não há necessidade disso, pois ele estava quase no mesmo nível que Rei ontem. Ele está confiante de que pode vencê-lo se lutarem novamente, mas Hu-Hao lhe diz que ele está enganado. Ela explica que Rei estava usando apenas 1/3 de seu poder total para testá-lo. Além disso, ela quer que Soren participe do torneio e se saia bem, mesmo que ele não queira se tornar o líder de Tenshifu. Ela pensa que se ele tiver um bom desempenho, terá a chance de conhecer o atual líder da escola Tenshifu, Ji Jai-Chu, que poderia lhes contar mais sobre seu avô. Eles entram na vila depois disso, e Ho-Hao ordena a Soren que fique perfeitamente imóvel. Ela se aproxima dele e segura seu rosto, e Soren pensa que hoje é o dia em que perderá sua virgindade. Ele continua antecipando um beijo, mas Ho-Oh apenas toca a testa dele com a dela e envia uma energia para o cérebro dele, o que o faz gritar de dor. Soren cai no chão e grita que sua cabeça parece que vai rachar, pouco antes de sua visão ficar turva. E ele desmaia. Ele se encontra em um lugar escuro, e seu Ki começa a ser liberado de seu corpo, de forma suave e completa.
Soren sente um grande prazer, mas então Ho-Hao o interrompe, jogando água em seu rosto. Ao acordar, Soren pergunta a ela o que ela fez com ele. Ho-Hao responde que transferiu a técnica dela para ele. Já está no cérebro dele, e agora eles só precisam treiná-lo para que ele possa dominá-lo. Ela explica que o estilo Tenchi-Fu de Soren e o Haiho são ótimas técnicas, mas aprimorá-las levará muito tempo. Wu-Hu então pede a Soran para tentar usar a técnica dela, e ele assume uma pose de meditação. Ele sente a suavidade que sentiu antes em seu sonho, e então abre os olhos para perguntar mais sobre a técnica. Ele tem um jorro de sangramento nasal ao descobrir que ela está se despindo na frente dele, e ele pergunta o que ela está planejando fazer. Ela apenas diz que vai tomar banho e que não tem consciência comum suficiente sobre não se despir na frente de outras pessoas. Soren não consegue meditar direito porque sua mente divaga para pensamentos impuros, e logo dá ducha. Assim que Soren a vê parecendo uma garota de verdade pela primeira vez em muito tempo, seu ki flui entre suas pernas, e Ho-Hao sente isso. Ela chuta Soren por estar distraído do treinamento dela, mesmo sem perceber que ela é a causa de todas as distrações. Ho-Hao se cobre adequadamente, mas ainda percebe o ki de Soren viajando para baixo. Ela percebe que é porque ele é um virgem patético, e apenas o cheiro de uma garota é o suficiente para distraí-lo. É por isso que ela decide lidar com a questão e traz duas prostitutas feias para tirar a virgindade de Soren. Ele as repreende e diz para tirarem suas caras feias de perto dele. As prostitutas vão embora, e Ho-Hao não entende por que Soren reagiu dessa forma. Ele se levanta e começa a sair do quarto, declarando que está voltando para seu dormitório. Ele diz a Wu-Hu que está farto de brincar de mestre e servo com ela. Saran diz que escondeu seus poderes do mundo por tanto tempo apenas porque seu avô lhe disse, mas agora que outros super-humanos sabem sobre ele, ele não precisa mais se preocupar com isso. Além disso, ele não gosta de ser tratado como um idiota por todos, então não vai trabalhar para ninguém agora. Ho-Hao aponta uma faca para Soren, dizendo-lhe para voltar imediatamente, mas ele se recusa. Ele sabe que não pode vencer Ho-Hao, mas está disposto a enfrentar as consequências de abandoná-la para salvar sua dignidade. Ho-Hao continua dizendo para ele parar, mas ele não escuta, e ela perde a calma e corta a casa ao meio. Apesar disso, Soren vai embora, e ela percebe que estragou tudo. Ela perde o controle sobre seus últimos neurônios e repete sem pensar que estragou tudo, como um papagaio. Josin e Yan também chegam lá, e eles querem trazer Soren de volta, usando seus respectivos métodos. Josin diz a Yan que eles não podem usar a força porque foi isso que afastou Soren deles em primeiro lugar. Além disso, ele não acha que Ho-Hao tenha a capacidade de pedir desculpas para trazê-lo de volta, nem tem o apelo feminino para deixar um homem fraco. Yon dá a Ruby um visual de colegial, porque esse é o fetiche dele, mas Joseon fica enojado e a transforma em uma mulher de escritório, de acordo com a preferência dele. Justo então, Kent entra na sala porque ela tem trabalhado em meio período na entrega expressa agora. Ela fica chocada ao ver Wu-Hu parecendo uma mulher e descobre que é para pedir desculpas a Soran. Ela imediatamente rejeita as opiniões de Baby Boomer de Josin e Yon, e decide dar a Wu-Hu uma transformação apropriada para a idade. Ela a veste como uma garota normal, mas Wu-Hu não consegue dar nenhum único passo de salto alto. Por outro lado, um carro para ao lado de Soren enquanto ele desce a colina, e ele reconhece Sain, do grupo Teng lá dentro. Ela pede que ele visite o pai dela uma vez e promete tratá-lo melhor do que a entrega expressa. Soren decide atender ao pedido dela e entra no carro. Ele logo percebe que o grupo Tengs é super rico, e o pai de Sen, Hao, foi quem o construiu do zero. Ele dá as boas-vindas a Suran e o apresenta a um renomado artista marcial super-humano chamado Jong-Lu. Antes de ir direto ao assunto, ele quer que Soren se junte ao grupo Teng, e até pede que ele namore a filha dele, e Soren não consegue acreditar no que está acontecendo. Ele então pede a todos que saiam, porque quer conversar com Soren em particular. Ele afirma que não está oferecendo a mão de sua filha a ele apenas por causa de seus poderes, mas porque eles têm uma conexão genuína. Diz que no início do século XX, os avós deles eram amigos. Ele lhe conta a história de como o mundo dos super-humanos estava em caos durante a época da Segunda Guerra Mundial, e perto do seu fim, uma guerra entre as várias facções super-humanas eclodiu, o que foi muito bem escondido da história. Hao diz que o motivo da guerra era obter os poderes dos 8 super-humanos especiais. Os 8 poderes especiais eram diferentes de quaisquer outros no mundo, e o estilo Katekina do avô de Soren era um deles. Hao usa sua habilidade especial que herdou de seu avô e invoca fantasmas usando outro dos 8 poderes especiais, chamado Técnica de Canalização. Hao diz que quer unificar 2 dos 8 poderes especiais para descobrir o segredo por trás dos super-humanos. Suran está muito atônito com o que acabou de ver e ouvir, então ele lhe diz para descansar bem esta noite. Na manhã seguinte, Suran retoma seu treinamento com a técnica de Ho-Ho, mas isso lembra dela e estraga seu humor. De repente, Sunny entra em seu quarto com uma massagista para ajudá-lo a relaxar. Soren logo tem a sensação de estar no paraíso, porque a massagista também é uma super-humana, e ela ajusta seus canais de Ki para fazê-lo se sentir realmente bem. No entanto, Sen fica enojada ao vê-lo agir como um degenerado depravado. Na noite passada, ela confrontou o pai, dizendo que não queria namorar um perdedor como Soren,
mas ele foi inflexível de que ela deveria fazer isso pelo bem da família deles. Ele tentou convencê-la de que Soren tem um grande poder, e que ela acabaria gostando dele. Sen tentou falar sobre suas preferências, mas o pai dela se revelou um manipulador de primeira linha. Ele lembrou a Sata que de todos os seus filhos, ela é a única que não consegue usar a técnica de canalização especial da família deles, mas ele nunca a tratou de forma diferente por causa disso. Ele disse a ela que precisava fazer pelo menos isso pela família, mesmo que não gostasse. No presente, Sen dispensa a massagista antes de perguntar a Soran se ele aceitará a proposta do pai dela. Soran diz que é uma boa oferta para se juntar a Tendi, mas ele ainda não consegue se decidir. Ele começa a falar sobre Hu-Hao, e como se sente mal por tê-la deixado de forma tão rude. Sen pergunta se ele preferiria ser humilhado pela garota louca do que ser tratado como um rei aqui. E Soren diz que são duas coisas diferentes. Ele sabe que Hu-Hao nem sequer entende que o humilha por causa de sua capacidade mental limitada. Ela não demonstra emoções, então ele não pode saber o que ela sente. No entanto, ele tem certeza de que ela não é gananciosa em relação ao poder dele, e talvez ela até se importe um pouco com ele. Soren pensa que a voz dela soou diferente quando ele estava prestes a deixá-la, e se pergunta se ela é realmente solitária por dentro. Stan diz a ele para ignorar a garota louca, porque ele estará namorando-a depois de se juntar a Tenger. Sarian diz que há um problema técnico que não o permite namorar qualquer pessoa, e Sain lhe diz que já sabe sobre o selo de virgindade dele. Ele diz que se ela sabe que apenas uma mulher que o ama pode tocá-lo, ela deveria desistir de namorá-lo. No entanto, Sen tira o casaco enquanto decide mostrar a ele que a mãe dela não criou uma desistente. Ela se aproxima do Soran, que está confuso, e mesmo quando ela o toca lá embaixo, ele não sente nenhuma dor. Ele pergunta se ela realmente o ama, e Sen diz que está fazendo isso pelo bem da família dela, então ela vai aceitá-lo de todo o coração. Ele fica super animado que uma gata bronzeada está prestes a lhe dar um passe livre. Ele quer se divertir de forma selvagem com ela imediatamente, mas isso enoja Sen, e ela o soca através da parede por ser um degenerado. Ela grita que não pode namorar um homem patético como ele, quando de repente a recepcionista chega para informá-la que Halal entrou no prédio para procurar por Soren. Enquanto Sunny está ocupada, Soren tenta sair de fininho dela, mas ela o impede. Enquanto ele tenta inventar uma desculpa, um soco o atinge no rosto, e ele se pergunta se Sen deu aquele soco de uma distância tão grande. Ele tenta acalmá-la, mas ela o atinge com um gancho e diz para ele conversar usando os punhos, se ele é um artista marcial. Ela lança uma barragem constante de socos em Soren usando seus poderes, e ele usa seu Ki para se defender deles. Fan diz para ele revidar, porque ela é uma mulher forte e independente, que quer lutar de forma justa, mesmo contra homens. Soren decide dar a ela o que ela quer e avança para atacá-la. Ela facilmente desvia de todos os socos fracos dele e diz que todos parecem estar superestimando-o. Surang decide levar a sério e usa todo o seu poder para acelerar em direção a ela. Ele a atinge com um soco, mas Sen de repente desaparece de seu lugar e aparece atrás dele antes de jogá-lo no chão. Assim que Soren se levanta, ela lhe diz que o poder dela é teletransporte. Eles retomam a luta e Sen continua a empurrá-lo para trás com um ataque implacável. O Ki de Soren finalmente enfraquece e ela acerta um soco nele. Ela diz para ele desistir e se juntar a Tendi agora, mas ele começa a rir em vez disso, porque percebeu que essa natureza violenta é a verdadeira personalidade de Sain. Ele se levanta e diz a ela que não pode derrotá-la agora, mas quer fazer uma aposta com ela. Se ele conseguir romper uma técnica, ela o deixará ir, e se não conseguir, ele aceitará o que ela quiser. Enquanto isso, Hao entrou no prédio para procurá-lo. Ela imediatamente tropeça em seus saltos altos ao chegar à recepcionista e pede para ela chamar Saran. A recepcionista percebe que ela também é uma super-humana e diz que Soran está ocupado agora, e que ela está sob ordens de recusar qualquer pedido para encontrá-lo. Humamu pede desculpas a ela, mas acidentalmente a chama de tia, o que irrita a mulher, e ela chama a segurança. Dois guardas arrastam Huhu para longe, e ela usa seu poder para deslocar instantaneamente os braços deles e se libertar do aperto. No entanto, ao aterrissar no chão, ela torce o tornozelo por causa dos saltos e cai de cara. Ela se levanta e decide procurar por Soran novamente. Então os guardas alertam todos no prédio para lidar com uma intrusa poderosa. Ho-Ho continua batendo em todos que aparecem em seu caminho enquanto sobe o prédio. Logo, 4 guardas super-humanos sairão para enfrentá-la. O líder dos guardas pensa que Huhu não é tão durona, e enquanto ela se aproxima dele para perguntar sobre o endereço de Soren, ele atira nela com uma bala de ar a queima-roupa. O bloqueia e então corre em direção a ele, desviando de todas as suas balas de ar. Ela chuta o homem no rosto e de repente, o pervertido vestindo apenas cueca a ataca por trás. Hu-Hao agarra a mão dele, mas acontece que o poder dele é esticar o corpo como borracha, e ele rapidamente se enrola nela como uma cobra, dando à ruiva a chance de atacar com suas unhas afiadas. Hu-Hao libera seu Ki e imediatamente os derruba. Enquanto 3 pessoas lutam contra ela, o quarto cara está analisando cuidadosamente o poder dela e esperando para encontrar sua fraqueza. No entanto, quando Hu termina com os 3 guardas, o homem molha as calças. Ele percebe que não pode vencer contra ela, e humildemente a deixa passar. Hu continua sua cruzada e logo chega a uma sala onde o famoso artista marcial Jong-Woo a espera. Ela diz que só quer encontrar Soran e não tem interesse em lutar, mas Jong-Woo libera seu Ki instantaneamente.
Ele avança em direção a Hu e consegue empurrá-la para trás usando seus rápidos movimentos de artes marciais. Hou só consegue bloquear os ataques dele, mas ao saltar para evitar um golpe de palma esmagador, ela se vê em apuros porque é difícil aterrissar perfeitamente por causa de seus saltos altos. Enquanto ela luta para recuperar o equilíbrio, Jong-woo a alcança e a atinge com um ataque especial. Embora Ho-ho bloqueie o ataque dele, o ki dele viaja para o cérebro dela e o abala. Ela está confusa sobre o que acabou de acontecer, mas, felizmente, Jong-woo se adianta para explicar sua técnica ele mesmo. Ele explica que seu ki flui como água ao redor de sua mão, e mesmo que não atinja o alvo diretamente, ainda causa dano. Ele ataca Kuo novamente, e ela se afasta para desviar. Jong-woo rapidamente gira, atinge a barriga dela e a manda pelos ares. Ao está sentindo tontura por todo o corpo, então ela pede a Jong-woo um tempo para recuperar o controle de si mesma. Ele está confuso sobre as habilidades dela agora, porque esse ataque já teria derrubado artistas marciais de alto nível. Ho-mo então de repente bate a cabeça no chão e a conserta. Ela corre ao redor de Jong-woo e mal desvia de uma faca que ele joga nela. Ela está confiante de que pode desviar de mais facas assim também, mas então, de repente, a faca retorna e a corta por trás. Jong-woo joga mais facas nela, e Ho-ho continua a desviá-las com as palmas das mãos. Ela percebe que Jong-woo está controlando as facas via telecinese, mas parece haver mais do que isso. Ele continua a atacá-la por todos os lados, manipulando suas facas, e enquanto Ho-ho desvia e as bloqueia, ela percebe que o poder dele não é telecinese, mas mestre de armas, o que significa que ele pode usar qualquer arma como parte de seu corpo e controlá-la livremente usando seu ki. Jong-moo prende Ho-ho, usando suas facas, e então aparece atrás dela para finalizá-la. Ele a segura no lugar enquanto suas facas voam em sua direção, mas Ho-ho desloca o ombro para se libertar e desviar das facas, saltando. Jong-moo as pega pouco antes de o atingirem e elogia a força de Ho-ho. Ele diz que será uma pena vencê-la aqui, mas Hu-hao lhe diz que ela sente o mesmo. Ela afirma que, como quem lhe disse que seria fácil trazer Soren de volta se ela usasse saltos altos, ela os usou até agora, mas parece que ela não consegue derrotar Jong-woo enquanto os usa. Ela tira os saltos dizendo a Jong-woo que, se Soren não voltar com ela, a culpa será dele. Jong-woo continua a atacá-la com as facas, mas agora que Hu-hao não está mais limitada pelos saltos altos, ela é muito mais rápida e pode desviar dos ataques dele com mais facilidade. Ela se aproxima dele e acerta seu primeiro golpe bem sucedido, e justo então, Hou chega lá para ver a luta. Jan percebe que se perder aqui, pode perder seu contrato de $1 milhão com Hou. Ele ataca Ruvo novamente, mas ela simplesmente sobe em cima da faca dele enquanto desvia dos ataques. Ele pergunta como ela pode ser tão diferente logo depois de tirar os saltos, e ela reclama que quem inventou os saltos deve ter sido inimigo da humanidade, porque ninguém consegue lutar com eles. Jong-woo está frustrado por estar sendo feito de palhaço na frente de seu chefe, mas aparentemente Hao não quer mais perder tempo com ele. Ela pede que ele apenas diga onde Soren está para que ela possa levá-lo de volta. Jong-moo vê uma chance de salvar a face, e ele age como se não estivesse falando sério ao lutar com ela antes, porque ela é uma garota. Ele pede para ela se ajoelhar e implorar se quiser ir embora, mas Ho-hao é provavelmente autista, então ela coloca a mão na cabeça de Jong-moo e o faz ajoelhar-se em vez disso. Rupo se afasta e ele a ataca em frustração. Ela simplesmente desvia do ataque dele e salta antes de perfurar o crânio dele com seus saltos altos. Ela então se vira para Hao e pergunta se ele sabe onde Soren está. Por outro lado, Sen aceita o desafio de Soren e lança um soco sem aviso que o atinge no rosto. Ela afirma que venceu, mas Soren lhe diz que foi um começo injusto e que eles farão as coisas direito agora. Sen lança outro soco e Soren facilmente prevê sua direção e o bloqueia. Ela fica surpresa e decide continuar atacando, mas todos os socos dela são bloqueados pela energia elétrica circulando fora do corpo de Soren. Ela fica confusa, mas aceita sua derrota, e Soren volta para pegar sua camisa para que possa sair em paz. Antes que ele possa ir embora, Sen o impede e pede para ele contar a ela sobre a técnica interessante que acabou de usar. Seiran responde que chama a técnica de pequeno inseto branco, e ele a desenvolveu sozinho depois de aprender Ryu. Seiran fica impressionada e promete derrotar a técnica na próxima vez que se encontrarem, e Seiran apenas ri. Ela fica confusa e pergunta o que é tão engraçado, e ele responde que ela parece ter ficado terrivelmente aliviada depois de perder a aposta, quase como se fosse contra namorá-lo a todo custo. Ela afirma, e Soren diz que também não estava interessado nela, apesar de sua aparência, porque ele quer alguém que se importe com ele e não com seu poder. No entanto, ele ainda quer trocar IDs do Snapchat com Sen, caso ela queira se encontrar mais tarde. Ela fica assustada e simplesmente o manda, com seu traseiro pervertido, despencar pelo chão, e ele acaba bem na frente de Ho-ho. Soran fica chocado ao vê-la, e Ho-ho diz que veio aqui para levá-lo de volta para casa. Ele responde que não voltará tão facilmente, mas quando Ho-ho se curva a ele e pede desculpas, ele começa a reconsiderar. No entanto, ele ainda não voltará tão facilmente, e como Hu-hu parece realmente determinada a fazer o que for preciso para tê-lo de volta, ele diz a ela para fazer o que ela diz. Ela concorda, e a primeira coisa que Soren lhe diz é para ficar parada como uma estátua enquanto ele conversa com Hao.
Soren pede desculpas a ele, dizendo que afinal voltará para a entrega expressa, mas isso enfurece Hal. Ele libera seu Ki sombrio, dizendo-lhe para reconsiderar sua decisão ou lutar contra ele. Soren se sente como uma formiga diante do poder e da pressão avassaladores de Hal, mas ele reúne toda a sua coragem e lhe diz que já tomou sua decisão. Assim que ouve isso, Hong dispersa seu poder e ri. Ele fica impressionado com a vontade e determinação de Soren e diz para ele ir para casa em paz. Jong-woo não está feliz com isso porque ainda está irredutível em terminar sua batalha com Hu-Hu. Diz a ele que já é o suficiente e até Soren o provoca, dizendo que Hu-Hu pode matá-lo em apenas um ataque. Jong-woo perde a calma com isso e joga suas facas em Hu-Hu. Surpreendentemente, ela deixa as facas a atingirem, porque estava seguindo a ordem de Sorin para não se mover de seu lugar. Jong-woo ri que finalmente venceu, mas agora estava furioso com ele por atacar uma oponente que nem sequer queria lutar. Ele libera seu Ki sombrio e estrangula Jong-go, provavelmente tirando sua vida. Hao começa a sangrar muito e Soren a segura em seus braços, bem quando ela está prestes a desmaiar. O sangramento é intenso demais e ele não tem ideia de como pará-lo. Toca seu ombro e Soren instintivamente tenta atacá-lo. Ele se acalma ao ouvir sua voz e tenta usar seu poder para curar Hu-Hu, mas descobre que não consegue. Então ele chama seu filho e diz para usar seu espírito sob seu controle para curar a garota. O cara de cabelo branco que não lutou com Hu-Hao antes invoca o espírito de um médico e o consome para pegar seu poder emprestado. Ele descobre que o coração e o fígado de Hu-Hao foram perfurados, e ele tira as facas de dentro do corpo dela enquanto tenta selar as feridas com seu Kai. De repente, um servo vem correndo para dizer a Hao que alguns membros da entrega expressa chegaram. Ele diz para deixá-los entrar, mas Joseon e Yeon já estão lá. Saran se desculpa por deixar Hu ser ferida, e também por não ter impedido seu subordinado. Yeon diz que está tudo bem, porque Ho veio por conta própria. Ele até diz ao filho de Ho para parar de curar Hu-Hu, porque de agora em diante, a entrega expressa assumirá total responsabilidade por ela. Ele os repreende porque os ferimentos dela são muito graves, mas seu pai diz para ele desistir. Julsun pega Ho-Ho, e Yeon diz a Soren para parar de devagar e se juntar a eles. Eles voltam para casa em uma van, e Soren se amaldiçoa por deixar Ho-Ho se ferir tão gravemente. Yeon diz para ele parar de ser um covarde, e Soren o agarra pela gola, perguntando por que ele não está preocupado com a amiga. Julsun diz para eles calarem a boca e não perturbarem o descanso de Ho-Ho. Ele pede a Soran para ouvir a respiração de Ho-Hao, e ele descobre que ela está respirando como uma pessoa saudável, e seu sangramento já parou. Ele está ainda mais confuso agora, e pede a Joseon e Yeon para explicarem tudo a ele. Ele quer saber quem é Hu, por que ela é tão poderosa e por que ela é tão obcecada por ele. Joseon diz que eles não podem contar muito agora, mas eles querem desesperadamente que ele seja um membro da entrega expressa. Eles sabem de suas conexões com a escola Ten Shifu e estão prontos para apoiá-lo com tudo o que for necessário para que ele se torne o próximo líder da escola Ten Shifu. Sorin não está satisfeito com a resposta e pergunta como eles podem usar Ovu como uma ferramenta para mantê-lo sob controle. Além disso, como eles conseguem mantê-la tão obediente? Josin responde que Ovu não tem memórias de seu passado, e em troca de ela trabalhar para eles, eles estão investigando seu passado. Alguns dias se passaram, na vila nas colinas, Soren senta-se ao lado de Ho-Hao, que está se recuperando de seus ferimentos. Logo, Josin e Yeon chegam com mantimentos e dizem para eles irem para a faculdade, pois eles cuidarão da garota agora. Eles acreditam que ela logo acordará e então precisará de muita energia, então eles vão cozinhar para ela. Mas como não trouxeram comida para Soren, ela apenas vai para a faculdade. Ele sai relutantemente, e então os dois homens se perguntam por quanto tempo podem esconder os segredos de Ho-Ho de Soren. Mesmo sendo um idiota, ele vai perceber mais cedo ou mais tarde, mas eles ainda planejam esconder isso o máximo que puderem. De repente, Ruva acorda e age como se nada tivesse acontecido. Joseon pergunta por que ela não desviou do ataque, e ela responde que Soren disse para ela ser uma estátua se quisesse que ele voltasse. Ela temia que se ela se movesse, ele não voltaria. Jan não fica feliz em ouvir a resposta, e ela pergunta por que ela é tão obcecada pelo perdedor. Joseon de repente recebe uma ligação, e ele fica chocado ao ouvir a notícia que recebe. Enquanto isso, Sorin está perdido em pensamentos enquanto volta para sua faculdade e se aventura na floresta profunda. Ryu de Zensai está o perseguindo, e ele o persegue, mas se perde. Sorin de repente aparece atrás dele, dando-lhe um mini ataque cardíaco. Ryu esclarece que não está ali para sequestrá-lo ou machucá-lo de forma alguma, e ele até tenta mostrar que nenhum de seus companheiros de equipe está por perto. Sorin pergunta o que diabos ele está fazendo ali, e Ryu diz que está ali para se desculpar. Ele explica que nasceu com o poder de manipular as almas e o Ki de outras pessoas. A razão pela qual ele roubou o corpo de Sakurin foi para tentar extrair os remanescentes de seu Ki, e quaisquer pistas sobre o lendário estilo Kateijin. Sorin pergunta o que isso tem a ver com ele, e Ryu diz que agora que eles completaram seu objetivo ao extrair as memórias de Sakurin, ele quer mostrá-las ao seu neto. Ele tira uma pequena luz dourada e diz que esta é a última memória de Sakurin, bem quando ele perdeu a vida. Sorin fica surpreso quando Ryu lhe entrega a luz da memória porque ele pensa que pode ser uma armadilha.
Ryu é um manipulador profissional e diz pra ele jogá-la fora se não confiar nele, mas então ele nunca conheceria os últimos momentos de seu avô. Sorin ainda está em pânico e pergunta a Ryu se Sensei pretende coletar os 8 poderes especiais. O garoto fica impressionado que o perdedor saiba sobre os poderes especiais, mas ele garante que não tem interesse nos poderes, embora não possa dizer o mesmo por seus amigos. Ele vai embora com isso e Sorin decide arriscar e ver os últimos momentos de seu avô. Sorin vê que a última coisa que Sakurin viu 12 anos atrás foi Ho-Ho, parecendo exatamente como ela está agora. Ele corre a toda velocidade para a vila, porque quer saber se Joseon e Yan sabiam a verdade o tempo todo, e eles deliberadamente a esconderam dele. Ele chega à vila e descobre que está vazia, e que nem mesmo Ho-Hao está lá. Ele de repente recebe uma ligação de Josen que lhe diz para ir a um hospital. Sorin encontra seus 3 amigos olhando para um homem velho e doente, que é o pai de Josen e Yan. Ele acabou de acordar de um longo coma, e queria ver os rostos de seus filhos, assim como os de Ho-Hao e Soren. Soren diz que não conhece o pai deles, e nem se importa com ele. Agora, ele quer saber se Ho-Hao foi quem matou seu avô 12 anos atrás. Os 2 irmãos ficam chocados ao ouvir isso e perguntam quem lhe contou. Soren manda eles calarem a boca e começa a gritar com Ho-Ho, perguntando se ela matou seu avô. Ela nem hesita e inocentemente diz a ele que foi ela quem o matou. Soren libera seu Ki com raiva, mas o pai de Joseon pede para ele parar. Ele diz ao filho que não há necessidade de guardar segredos, e então pergunta a Sorin se ele quer saber a verdade sobre ele e Emu. Sorin pergunta quem diabos é Emu, e o velho diz que é o nome que ele chama Ho-Ho. Ele afirma que a conhecia há bastante tempo, desde 1944 para ser preciso. Sorin fica chocado ao perceber que Hu é pelo menos tão velha quanto seu avô, e o velho continua sua história. Em 1944, Hu de repente acordou em uma caverna sem nenhuma memória. Enquanto ela vagava sem rumo, ela encontrou 2 lenhadores. Um deles se empolgou demais, já que ela parecia bonita e indefesa. Ele a jogou no chão e começou a desabotoá-la quando um casal poderoso chegou e o espantou. Eles descobriram que Hu era como uma boneca sem emoções e a levaram para casa. Foi lá que ela conheceu o pai de Josen, Shu, que era apenas uma criança na época. O casal poderoso tentou descobrir mais sobre a garota estranha, mas quando não encontraram pistas, decidiram adotá-la. Eles a chamaram de Amy na época, e ela aprendeu a falar e escrever em poucos meses e disse a eles que seu nome verdadeiro era Hu. No entanto, quando ela tentou se lembrar de algo além disso, sentiu como se sua cabeça estivesse rachando e começou a chorar alto. A mãe de Shu o enviou para buscar o médico, mas quando ele voltou, Hu estava bem e meditando. Enquanto o menino e sua mãe só conseguiam sentir que o ar ao redor de Ho-Hao era diferente, o médico lhes disse que ela estava usando Ki e pediu para manterem isso em segredo dos aldeões. Naquela noite, Shu perguntou a Ho-Hao mais sobre sua dor de cabeça e Kai. Ela não conseguia se lembrar como aprendeu a circular seu Ki dentro de seu corpo, mas sentia que isso vinha naturalmente. Ela sentiu algum Ki dentro do corpo de Shu também, e pediu para ele meditar com ela. Ele fez o que ela disse, mas não conseguiu sentir nenhuma diferença. Hao percebeu que ele estava pensando demais e dificultando a si mesmo para reunir Ki, então ela decidiu ajudá-lo. Graças à sua orientação, Shu conseguiu sentir e reunir seu Kai. Depois disso, ele começou a treinar com Ho-Hao em segredo. Eles eram como uma família feliz, e o tempo passou rapidamente. Mas mesmo depois de 5 anos, Ho-Hao não havia envelhecido nem um pouco. A mãe de Shu vinha recebendo propostas de casamento para Ho-Hao, mas ela as rejeitou todas. Shu concordou com ela porque ele tinha uma queda por Huo, mas sua mãe apenas riu de seus desejos infantis. Ela pensou que não seria uma má ideia para Hu se casar com seu filho se ela gostasse dele. No entanto, quando eles fizeram a pergunta, Hu ficou confusa porque não entendeu o significado da palavra gostar. Ela coçou a cabeça enquanto tentava descobrir. Então o casal poderoso disse para ela parar de se preocupar com isso. Halvajin parou de pensar nisso mesmo à noite, e então de repente teve uma dor de cabeça depois de usar seu cérebro além de suas capacidades. A mulher disse a ela que não precisava pensar demais e a acalmou cantando uma canção. Logo depois disso, bandidos atacaram sua aldeia e começaram a saquear todos os grãos de comida que as pessoas tinham. Assim que eles levaram o almoço que Shu estava guardando para Uvo, ela chegou ao local, cantando a canção de antes. Os bandidos pensaram que ela era uma idiota pela forma como os ignorou e decidiram se divertir um pouco com ela. O pai de Shu implorou aos bandidos para deixarem a garota e prometeu dar-lhes tudo o que tinham, mas os bandidos apenas o atingiram. Quando ele tentou se agarrar a eles, eles cortaram sua garganta para o horror de todos. Shu correu em direção aos bandidos com raiva, mas foi nocauteado com um chute no rosto. Os bandidos arrastaram Hu para longe com isso, mas ao ouvir a mãe de Shu chorar, ela correu até ela. Ela disse a ela que sente uma dor aguda no coração ao ouvi-la chorar e quer que ela seja feliz em vez disso. Ela perguntou se era isso que significava gostar de alguém, e a mulher apenas disse que tinha inveja de como ela era burra e ingênua. Emovo pediu para ela parar de chorar e perguntou o que ela poderia fazer para fazê-la feliz. A mulher a repreendeu e perguntou quem mataria os bandidos que acabaram de assassinar seu marido se ela quisesse fazê-la feliz. Um bandido riu disso e se aproximou de Ko-Hao, mas ela simplesmente quebrou os dentes dele com um soco leve.
Ela disse à mãe de Shu que mataria cada um dos bandidos para fazê-la feliz e imediatamente cortou a garganta do bandido que tentou atacá-la com as próprias mãos. Mais bandidos correram para derrubá-la depois disso, mas quem os matou a todos sem piedade. Shu logo voltou a si, e embora sua mãe o proibisse de olhar para a cena horrível, ele não conseguia desviar o olhar. Enquanto as pessoas normais só conseguiam ver Hu matando os bandidos, ele viu mais. Ele viu os espíritos dos homens que ela acabara de matar se levantando e a amaldiçoando antes de desaparecerem. Os aldeões estavam aterrorizados com o poder de Hao e começaram a chamá-la de demônio. Eles disseram para ela sair da aldeia e ela obedeceu em silêncio. Shu e sua mãe a perseguiram e disseram que ela não precisava ir a lugar nenhum. A mãe de Shu acreditava que ela era a culpada pelo que acabara de acontecer, porque Hou matou os bandidos sob seu comando. Ela Musa a abraçou e prometeu encontrar sua família antes de levá-la para o alto das montanhas para se esconder. A mãe de Shu pediu a Hou para esperá-los pacientemente e também disse para ela prometer que nunca mais mataria ninguém. Quando Hu Hao a lembrou que foi ela quem a mandou matar agora, a mulher ficou em silêncio e simplesmente disse para ela esperá-los. No entanto, ela imediatamente arrumou suas malas e deixou a aldeia apesar dos protestos de Shu. A mulher afirmou que Hu Hao não é humana e, embora se importe com ela, também tem pavor dela. Enquanto Shu e sua mãe deixaram a aldeia para sempre, Hu Hao apenas os esperou na chuva. Ela sobreviveu comendo qualquer fruta silvestre que encontrava e batendo nos pandas que vinham brigar com ela. No entanto, ao ver o filhote de panda, ela se lembrou que deveria procurar sua própria família. Ela continuou vagando como uma mulher louca até que o destino a levou novamente ao seu velho amigo. Era o ano de 1993, e Shu, de 50 anos, recebeu uma oferta de emprego para se tornar gerente no recém-formado serviço de entrega expressa. Ele recebeu alguns casos de seu entrevistador e um deles mostrava Hu sendo presa pela polícia. Shu ficou atordoado quando a viu, e imediatamente perguntou ao entrevistador mais sobre a garota na foto. Ele soube que a polícia a prendeu porque ela era uma ladra sem teto. Ela não disse nada além de seu nome, então a polícia a colocou em uma cela. Mas ela se libertou no dia seguinte sem nenhum problema. Depois de ouvir isso, Shu imediatamente concordou em se juntar à entrega expressa, com a condição de ter acesso total a todas as informações sobre super-humanos. Enquanto isso, Hu estava roubando de barracas para alimentar crianças sem teto, comendo toda a comida sozinha. Um dia ela esbarrou em alguns gangsters que a sequestraram e a venderam para uma zona de meretrício. Um dos clientes, na verdade, era um agente disfarçado da máfia que conhecia Shu bem. Assim que ele viu Hao, ele a reconheceu como a garota que Shu estava procurando. Então ele e seus homens a arrastaram para a sede de sua gangue. Shu foi dominado pelas emoções ao se reunirem, e assim que ele abraçou Hao, ela o reconheceu pelo cheiro. Assim que ela se sentiu confortável com ele, ela desmaiou. Shu notou que ela estava gravemente ferida por toda parte e suas mãos estavam amarradas nas costas. Ele ficou tão furioso com isso que fez um pedido especial ao chefe da máfia e enterrou vivas as pessoas que maltrataram Hu. Depois disso, Hu se tornou membro da entrega expressa, e desde aquele dia, Shao tem usado todos os seus recursos para encontrar a família dela. Agora que a história toda foi revelada, Yan está chocado porque seu pai nunca contou aos filhos sobre isso. Ju simplesmente diz que não podia confiar a eles a verdade de Hu Hao. Soren pergunta quando essa história se conecta com seu avô, e Shu diz para ele não quebrar seu raciocínio. Ele diz que de sua pesquisa, descobriu que Shu esteve envolvido na Grande Guerra entre super-humanos em 1944, e um dia, 12 anos atrás, ele encontrou outra peça de informação conectada a isso. Então ele levou Hu junto e entrou em uma floresta onde os líderes de muitos clãs super-humanos proeminentes estavam se encontrando. Shou esperava que alguém ali soubesse sobre Hu, mas eles logo encontraram o cadáver de um dos líderes. Não muito longe dali, havia mais cadáveres, todos pertencentes aos líderes de clãs super-humanos prestigiados. Hu Haomushu seguiu a trilha e encontrou um velho mestre lutando contra Sakurin. Os órgãos do corpo do velho mestre explodiram por dentro, e ao cair, ele amaldiçoou Sakurin por ser o único possuidor do estilo Katejan. Ele perguntou se ele deliberadamente revelou sua localização ao mundo para que todos os líderes de artes marciais viessem matá-lo, e então ele os derrubaria de uma só vez. Sakurin afirma, dizendo que todos eles são remanescentes da horrível guerra entre super-humanos e que todos deveriam morrer rapidamente com seus terríveis segredos. No entanto, Sakurin também estava em suas últimas depois de lutar contra mais de uma dúzia de mestres. Ele sentiu a presença de Hu e a chamou, mas assim que viu seu rosto, imediatamente a reconheceu da guerra. No entanto, ela ficou chocada por finalmente ter encontrado alguém que a conhecia e imediatamente pediu a Sakurin para contar tudo o que sabia. Ele se desculpou porque não podia dizer a ela o que ela queria, mas disse que se ela quisesse saber sobre seu passado, ela deveria proteger seu neto Sorin em seu lugar. Ele pediu para ela mantê-lo longe do conflito entre super-humanos de tal forma que ele nunca percebesse. Somente se ele estiver em grave perigo, ela poderá contar a verdade. Sakurin disse a Hu que se ela ficasse perto de Soran, ela certamente encontraria as respostas que procurava. Shu perguntou ao velho por que eles deveriam confiar em suas palavras.
e ele disse que foi a causa da grande guerra entre super-humanos. Ele então revelou que as memórias perdidas de Hu Hao também têm a ver com a guerra, e se ela proteger Soran, ela será capaz de recuperá-las. Shu perguntou por que ele não estava protegendo seu neto, e Sakeirin mostrou a ele uma marca de veneno que acabara de receber. Ele sabia que não tinha muito tempo de vida e pediu a Hu para acabar com ele antes que o veneno o fizesse. Hu aceitou seu pedido pela chance de ter suas memórias de volta, e Sakeirin a agradeceu. Ele afirmou que nada o faria mais feliz do que morrer em suas mãos. Então ele puxou Ho para perto dela e transferiu uma técnica para ela, dizendo que quando Soren entrar no mundo dos super-humanos, se ele for muito fraco, ela deve dar a ele. Hal gritou de dor assim que a transferência de dados foi concluída, mas antes que ela pudesse perguntar que técnica ele lhe deu, o veneno se espalhou por todo o corpo de Sakurin. Ele implorou a Ho para acabar com seu sofrimento instantaneamente, e ela obedeceu. Ela puxou o velhinho para cima e então perfurou seu coração, enquanto ele ainda pedia para ela cuidar de seu neto. Depois disso, Hu manteve vigilância sobre Sorin a uma distância segura e não interferiu até que os membros da Zensei se envolveram com ele eventualmente. Sorin acha difícil acreditar que tudo isso foi orquestrado por seu avô, mas Shu diz que é a verdade. Ele pede para ele confiar em Hao, assim como ela confiou em seu avô uma vez, e mesmo que ele não possa fazer isso, Shu quer que o garoto fique com Hu. Ele então lhe conta algo especial que sabe sobre seu avô. Shu diz que em 1944, um dos membros do clã Tenshufu desapareceu sem deixar vestígios, e o clã apagou todos os registros de sua existência. Tudo o que se sabe é que o homem era um colega do atual chefe do clã Tenshufu. Seu nome ainda é um mistério, mas Shu acredita que o homem adotou o nome falso Sakurin-chu. Ele diz a Saran para participar do torneio e encontrar o líder do clã Tenshufu se ele quiser saber mais sobre seu avô. Shu de repente começa a ter problemas para respirar, e enquanto seus filhos correm para o seu lado, ele lhes diz que sua hora finalmente chegou. Ele se desculpa com Hu por não ter conseguido encontrar a família dela até o fim, e então começa a tremer enquanto a luz se apaga de seus olhos. Hu gentilmente coloca a mão na testa dele e começa a cantar a canção que aprendeu com a mãe dele. Xia se lembra dos tempos que passou com Hu e sua família e falece pacificamente. Alguns dias depois, todos visitam o túmulo de Shu, e enquanto Soren acende um incenso, ele diz que todo esse tempo ele pensou que sobreviveu sozinho quando estava sendo constantemente protegido por seu avô, Hu e Shu. Agora ele também quer retribuí-los. Para isso ele quer saber sobre o passado e devolver as memórias de Hu. É por isso que ele concorda em participar do torneio Raton e pede a Hu para treiná-lo novamente.